Existe uma expressão bíblica que Jesus fala o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 5, ele fala o seguinte: bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. Você sabe o que isso significa e como se aplica na nossa vida pessoal? A gente vai falar disso no vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Shalom para todos vocês do canal da professora Carla Damasceno. Como sempre, é um prazer enorme ter você comigo aqui no canal, né? Onde a gente fala de Bíblia, de hebraico, de história de Israel, de cultura judaica. Falamos também em devocionais, falamos de motivacional, um monte de coisa. E então, é sempre um prazer ter você aqui comigo, ok? Hoje nós temos um tema fantástico para poder falar. É a respeito do Sermão da Montanha e eu estou aqui em Israel, justamente no monte do Sermão da Montanha. Atrás de mim você vê a igreja, ok? Construída, é uma igreja católica que marca o local do Sermão da Montanha. Mas tem um tema específico que Jesus falou aqui, que eu quero falar para vocês e como ele se aplica na nossa vida pessoal. Ele fala aqui, olha, em Mateus capítulo 5, no versículo 3, o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como é que isso pode se aplicar na nossa vida? Primeiro, entendendo o que significa a palavra pobre de espírito. Pobre de espírito significa o seguinte: aquela pessoa que se inclina, aquela pessoa que é ensinável, aquela pessoa que se inclina diante da palavra de Deus. Isso significa pobre de espírito. E ela tem uma conotação também muito interessante. Ela significa aquele que se inclina quando o vento passa. Nós estamos aqui numa região onde tem muita grama, né? Muito verde, muita árvore, muito arbusto. E quando um vento, imagina, quando um vento passa por uma grama, por um arbusto, imediatamente ele se inclina na direção do vento. A conotação principal hebraica de pobre de espírito é aquele que se inclina da direção do vento. E nós sabemos que, biblicamente, vento, ele é a expressão do Espírito Santo, não é? Então, pobre de espírito é aquele que se inclina na direção do Espírito Santo, ou na direção que o Espírito Santo te leva. E o mais interessante é que o versículo conclui com a seguinte palavra: porque deles é o reino dos céus. Por isso, então, aquelas pessoas que têm um coração ensinável, um espírito inclinável para a direção que o Espírito Santo de Deus sopra na vida delas, o reino dos céus pertence a elas, porque elas aprendem com facilidade, elas têm paz no coração, elas seguem a direção de Deus. Se você deseja alcançar o reino de Deus, tenha um espírito pobre dessa forma, um espírito inclinável. E você vai alcançar coisas que você jamais imaginaria na sua vida. Que você tenha um dia abençoado e não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva e toque também lá no sininho, porque quando você toca no sininho, toda vez que tem uma notificação nova, né, um vídeo novo, notifica para você. Não se esqueça também de curtir e compartilhar o nosso canal, ok? Um shalom para você desde Israel.